muito grande. E ele veste a camisa, né? Mas assim, engraçado que a proximidade aconteceu fora do universo do clube. Não, foi na seleção na Copa de 2002. Ali que eu já o conhecia, mas a coisa se estreitou nesse período. E depois, como a gente mora perto, tal, ficou mais forte. Entendi. E assim, o Rogério sempre foi muito reservado, né? Não fala aí da vida dele pessoal de ninguém. E pra ninguém, esse livro, ele é assim um boom, porque ele conta coisas do Rogério. Então, mas é que é um livro né? Escrito a quatro mãos mesmo. Não tem uma vírgula, uma palavra, uma letra que não tenha a participação do Rogério. Então... E como foi o período de escrita? Foi muito bacana. A gente fez vários encontros. Foi na reta final do Campeonato Brasileiro de 2008. Sim, ele foi lançado em 2009. Né? Foi em abril de 2009. A gente fez no segundo semestre de 2008, naquela reta final, quando o São Paulo deu aquela arrancada para o tricampeonato brasileiro. Então, eu bolei um processo de construção do livro que era... A gente se encontrava, a época estava cobrindo o São Paulo, então facilitava que os nossos horários eram mais ou menos os mesmos. A gente se encontrava na quinta-feira à noite, tipo 10 da noite, na casa dele, e ficava até... Na madrugada. Porque o São Paulo só treinava na sexta à tarde, então podia acordar tarde na sexta-feira. Eu já chegava assim com alguns tópicos, algumas histórias que eu sabia, fases, períodos, anos, e a gente ia conversando sobre aquilo. Deixava o gravadorzinho no canto na mesa e ia embora, até cansar. Daí daquilo eu extraía o que tinha de melhor, separava em historinhas curtas. A ideia não era de fazer uma biografia, mas assim um livro de historinhas curtas, de capítulos curtos de 2, 3 páginas. Sol do Mundial, que é o primeiro, que é um pouco mais longo, que tem 8 páginas, é um pouco maior. Assim mesmo. Não é um capítulo longo. E assim, porque o Rogério tá jogando, então estava tudo muito fresco ainda na cabeça do torcedor. A ideia era fazer um livro que surpreendesse mesmo os caras que são super fãs dele, que sabem a história que o torcedor pode ver de cor e salteado. Era mostrar vestiário, bastidor, família. Então daí eu separava, eu extraía o que tinha de melhor, separava em historinhas, separava bem as histórias, obedecendo uma certa ordem cronológica da coisa para o leitor também não se confundir. E daí na semana seguinte, antes da gente começar o papo, eu mostrava o que eu tinha escrito, apresentava para ele o que eu tinha escrito da conversa anterior. Daí ele falou, como o livro é escrito em primeira pessoa, tinha que ser do jeito que o Rogério fala. Então era muito comum o Rogério falar, eu não costumo usar essa palavra, ou eu não falo desse jeito. Então aí a gente já fazia algumas modificações. Que ele tá falando, né? A ideia a intenção, o objetivo era esse. E é mesmo porque muitas vezes eu escrevia o que eu ouvia da gravação ao pé da letra, assim, esses líderes mesmo. Outras não, tal, mas eu sei, eu conheço muito bem, então claro que eu não tinha 100% de aproveitamento. Às vezes eu falava do jeito que ele não usava palavras que ele não usa, como eu falei agora, mas o 90% estava pronto. Então a gente fazia uma ou outra correção Porque tem coisa que a gente fala, mas na hora de escrever não... E às vezes ele lendo, ele lembra, mas eu lembrei disso também, a gente acrescentava eventualmente alguma coisa, enfim. E a gente fez em um tempo muito rápido, assim, tudo, do nosso primeiro encontro ao dia que eu entreguei o material para a editora, foram 3 meses, 90 dias. Muito pouco. É muito pouco, né? Muito rápido, foi um trabalho de produção intenso. E logo depois aí do livro veio o filme, né, do Rogério aí do 100 Gols, que você foi co-diretor, né? E aí, como que surgiu mais Isso foi uma parceria entre São Paulo e Bossa Nova, que é uma produtora de cinema. Eles me procuraram quando o Rogério estava com 98 gols. E aí era uma coisa muito louca, porque a gente não sabia se aquilo era para ficar pronto daqui a 15 dias ou daqui a 6 meses. Porque o Rogério não é centroavante, ele podia demorar 1 ano para fazer 2 gols. Nos últimos, 7, 8 jogos, uma equipe da Bossa Nova acompanhou o Rogério praticamente full time,
no CT, saída para o estádio, vestiário. Então a gente tinha um material bruto riquíssimo. E o meu papel ali foi, junto com um montador, transformar aquele material bruto rico em algo atraente, algo que prendesse o espectador. As entrevistas do documentário eu fiz todas, a grande com o Rogério, que permeou todo o documentário, e outras com pessoas que foram importantes no desenvolver da carreira dele, o Zete, o Muricy. A gente conseguiu trazer o Aloysio Chulapa para cá. Santos começou o ano ganhando Paulista. Corinthians aí superou todos os tabus com a Libertadores. Palmeiras, Copa do Brasil essa semana, e o São Paulo nada. Né? A gente tem aí Sul-Americana, Brasileirão ainda nesse ano. O que você acha? O São Paulo leva alguma dessas? Tem chance para ir para Libertadores eu acho que de 2013? Tem chance. Acho que a chance de Libertadores é muito grande. Nenhuma das duas competições, óbvio, vai ser fácil. No Brasileiro eu vejo como concorrentes ao São Paulo, até com, no momento, superioridade, um pouco à frente do São Paulo, Internacional e Fluminense. Eu acho que Internacional, Fluminense e São Paulo são os meus favoritos para levar o Brasileiro. O Atlético Mineiro, que está super bem na tabela, acho que não vai ter fôlego, gás para no final brigar pelo título, eventualmente Libertadores. E a Copa Sul-Americana é mata-mata, daí é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão, precisa ver com que foco que o time vai encarar o campeonato, enfim. A Copa do Brasil era o meio mais fácil, né? A gente não foi. Mas então, agora acho que a Sul-Americana é mais fácil. Eu acho que hoje o time está mais nos eixos do que um mês atrás, 40 dias atrás, na eliminação da Copa do Brasil. E acho que as perspectivas depois da eliminação eram muito piores do que hoje. Quando o São Paulo foi eliminado, o que a gente pensava? Pensava na continuidade do Leão ou numa reposição também não muito favorável. Pensava no Casemiro na Olimpíada junto com o Lucas. Pensava no Denilson indo embora, acabou renovando, acho que uma boa. Pensava no Luiz Fabiano sendo suspenso por vários jogos, acabou não sendo. Então o Ney Franco acabou de chegar, acho que das opções aí, se não é a melhor, é seguramente uma das melhores. Acho que tem um currículo legal, tem uma formação boa, uma cabeça diferente das que a gente viu ultimamente no clube. Eu acompanhei um treino do Ney Franco aí no começo da semana, numa semana de apresentação dele. Gostei do que vi. Enfim, acho que eu não vou empolgar gratuitamente ninguém. Não estou dizendo que virou a chave, agora é tudo uma maravilha. Não. Mas acho que as perspectivas hoje são melhores do que um mês atrás. Duas perguntas aqui que o pessoal mandou pra gente, do Calef, né, ex-conselheiro e diretor de futebol de São Paulo. Qual o pior treinador que você conheceu no São Paulo e disse que você só pode falar um? Quem foi muito mal no São Paulo foi o Mário Sérgio, em 98. No São Paulo ele foi muito mal. Ele pegou o time numa situação ruim, péssima, mas não melhorou nada o time, muito pelo contrário, até se não piorou, continuou igual. Ele ficou pouquíssimo tempo, ficou 3 meses, não deixou saudades. Assim, de bate-pronto, acho que o pior foi o Mário Sérgio. Para finalizar, uma pergunta aí que o torcedor Matheus Fernandes, @MatheusAdnet, mandou pra gente. Qual momento da sua carreira você teve a certeza que escolheu a profissão certa? Puxa vida, essa pergunta é difícil. Assim, eu sou muito mais São Paulo do que seleção brasileira. Assim, eu prefiro que o São Paulo ganhe o Campeonato Paulista do que a seleção 5 Copas. Mas eu acho que assim, um momento marcante, que foi muito legal estar presente, foi a final da Copa de 2002, Brasil e Alemanha. Acho que ali assim, como importância, assim, foi... Eu estava cobrindo a seleção brasileira, quer dizer, eu estava representando a empresa que eu trabalho numa final de Copa do Mundo. Acho que e a seleção de 2002 dava orgulho de torcer, né? Foi legal.
não dá nem para comparar com hoje, né? Mas acho que esse momento foi muito especial. 10 anos já. 10 anos. Pois é. Bom, é isso. Muito obrigada. Nada. Bihal. À disposição, quando quiserem, estou por aí. Estar aqui. Prazer foi meu. E para você, torcedor, aqui ó, o livro que a gente tanto comentou, Maioridade Penal, autografado. A gente faz o sorteio no Facebook. Assim que atingir 500 curtições, nem é tanto assim, então por favor vamos divulgar e ajudar. E nos visitem sempre, www.donasdoapito.com.br. Obrigada, é isso aí.